Pessoal, cada vez que a gente entra na internet, a gente vê aí sempre uma novidade, né? Porém, essa questão mesmo aí desses dois casos, são dois casos aí que tá pegando bastante, né? Em relação aí à morte da Maria, né? Atacada pelo Pitbull. O apelido dela é Amara, né? Pelo visto, o pessoal chama ela de Mara, mas lá na reportagem tá falando Maria José. E aí, gente, pegou bastante, porque teve o lado também que tinha que ter olhado sobre o animal, né, o cachorro. Vocês viram aí alguma notícia, alguma reportagem falando o que fizeram com o cão? Tipo assim, pegaram o cachorro para fazer uma perícia ou algo do tipo? Ou então fizeram lá a perícia em relação ao corpo ou algo do tipo? Pelo visto aí, eles estão reforçando bastante em relação, né, a tudo isso agora, depois da pressão que a mídia deu, né, devido às pessoas aí ter questionado bastante coisa na internet. Tem algumas pessoas que falam muita coisa que não deve, né? Julga de forma inadequada, fala certas coisas afirmando. Então é um pouco mais complexo tudo isso daí, né? Então é bom mesmo até questionar, mas procurar analisar um pouco em cima do que está acontecendo. Isso daí é extremamente importante. Inclusive mesmo, pouca gente comentou em relação à questão daquele comentário que teve no vídeo, né? Sobre ela ter 2 pitbulls. Inclusive mesmo, essa informação veio de quem é próximo de lá. Inclusive mesmo, pelo visto, foram vizinhos que falaram, né? Tem na reportagem isso. Então, cadê esse outro cão? Realmente existe ou não, né? Na reportagem em si, só passa apenas um. Agora tem várias pessoas, além de estar repetindo a mesma notícia, automaticamente eles estão fortalecendo mais o preconceito. A gente está vendo aí mesmo que agora eles estão usando realmente até o nome Pit Monster, né? Então automaticamente aí eles já pegaram muito no pé dos Pitbulls e agora já está começando a usar de forma mais brutal o nome Pit Monster. Já vi várias notícias aí eles colocando, usando o nome Pit Monster. Tem muito Pit Monster extremamente dócil, né? E tem alguns que realmente ele tem um comportamento mais bruto, assim como qualquer cachorro tem. Né? Inclusive mesmo até cachorro malinois. Tem muitos aí que o pessoal conhece que são cães brutos. Onde tem um cachorro malinois, às vezes você não entra. Se vacilar é só bater o muro lá, pula e te pega. Então tipo assim, é extremamente ágil aqueles cães. Mas infelizmente tem alguns que acabam sendo até reprovados, né, em penitenciárias e tudo, porque não fazem as funções adequadas da forma que é para fazer. Tem alguns que também desenvolvem um certo lado que não é tão desejável, que é o lado muito amigável, muito dócil, né? Então tem alguns cães que não são aprovados, ou seja, mesmo com seleção, mesmo com pedigree, mesmo com registro, muitas vezes saem alguns cães ali na seleção que não é bem ali o que se enquadra no padrão da raça e o que as pessoas estão procurando para aquela seleção de linhagem. Então muitos ali acabam sendo doados, né, ou passa para outras pessoas, alguns acabam sendo castrados para poder não render mais cães daquela forma, porque o bom mesmo é preservar um determinado padrão. Porém, tem algumas pessoas que o padrão é ter um cão mais dócil, né? Cada vez mais dócil o cachorro melhor é para aquela pessoa. E tem alguns que querem um cão mais bruto, um cão mais protetor, um cão mais agressivo para realmente pegar alguém, se for, né, o caso, a necessidade. E aí, como eles estão agora usando também o nome, né, Pitbull e Pit Monster já embutindo junto, vai ser ruim para a raça, né, para a galera que cria Pit Monster. Querendo ou não, mesmo que acha que não dá nada, vocês não estão percebendo a quantidade que estão repetindo essa mesma notícia sem parar em TV aberta? Vários canais de TV aberta tá falando a mesma coisa, né? E estão usando também esses outros nomes. Então isso vai prejudicar também os Pit Monster, não tem jeito. Por isso que eu falei naquele outro vídeo que do jeito que tá indo, pode chegar uma hora que vão proibir no Brasil. E pode acontecer sim, infelizmente. Porque muitas vezes eles estão procurando brechas para poder encaixar ali um projeto de lei que vai beneficiar eles. Porque você acha que eles vão colocar um projeto de lei, por exemplo, que vai beneficiar quem cria Pitbull e Pit Monster? Óbvio que não, porque o dia que um cachorro semelhante atacar alguém,
quem foi que apoiou um projeto de lei que favorecia, né, quem tem Pitbull ou Pit Monster, que colocou lá e foi aprovado, essa pessoa vai perder muito voto, entendeu? Então cada vez mais esse pessoal faz esse tipo de coisa que a maioria às vezes, né, tem medo e fala isso, fala aquilo. Às vezes a pessoa nem conhece um Pitbull, não sabe nem o que é um Pitbull, não tem nem noção que seja, nunca criou, só sabe pela mídia, pela TV, né? E aí, é igual eu falei também, tem muita gente que até hoje, mesmo que a gente está numa era digital, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet. Muitas. Tem muita gente que tem acesso à TV. Então, o que passa na TV, o que ele vê, ele acredita. Então, isso meio que vira uma lavagem cerebral em muitas pessoas. A pessoa não tem ali a oportunidade de conhecer, às vezes até mesmo Pit Monster. Talvez na região não tenha. Talvez não tenha Pitbull. Pitbull ainda é mais difícil ainda. Não é todo mundo que tem e nem todo mundo que pode ter. Porque são cães que realmente se for pular um muro pula, né? Quase não saiu. Se for pular um muro, pula um muro e tudo. Já o Pit Monster não vai ficar pulando um muro, depende, né? Se for um muro baixo, ele pode até pular, mas um muro padrão, ele tem mais dificuldade. Dificilmente ele vai conseguir pular um muro, né? Porque a gente tá falando de um cachorro, às vezes cerca de 50 quilos ou mais, né? Inclusive mesmo aí, né, o nosso amigo aí, o Maurício, lá dos Estados Unidos, né, que até me deu a miúcha, lá no canil dele, ele cria só cachorro grande, né? Depois eu vou ver com ele, vou mandar uns vídeos aqui pra gente estar mostrando como é o comportamento dos cães, né? Cães gigantes. É tanto que é lá da genética, lá da linhagem daquele cachorro Hulk, lá dos Estados Unidos, vocês lembram? O Hulk que é grandão? Pois é linhagem direta daquele cachorro lá. Se não for me engano é dele ou é do irmão daquele cachorro, mas é daquela linhagem lá. Então os cachorros são bem grandes, é bem gigante mesmo. Aí vocês vão ver o comportamento de alguns e de outros. Então tudo isso é linhagem, é filtrar, é seleção, isso é muito importante. Agora, da forma que estão fazendo, tem gente que está, cara, criando de forma discriminada, está criando de forma errada. Tem gente que está pegando o cachorro bruto e criando como se fosse um cachorrinho de apartamento. E não é para ser assim. Inclusive tem muitos casos que está acontecendo aí, que são cães que a genética vem de cães dóceis. E infelizmente está desenvolvendo também agressividade. E voltando naquele caso que a gente estava falando, né, de Bacabal, lá acontece muita coisa estranha, né, gente? Mas é bacana falar um pouco em relação a isso, porque que tem algumas pessoas, pelo visto, acredito que seja lá de Bacabal, que às vezes não gosta que fala, né, as coisas que acontecem em Bacabal. Mas por que às vezes não gosta, né? Esse dia mesmo uma mulher aí, ela veio aí corrigindo, né, que tinha que pesquisar mais, que o que aconteceu lá com as crianças não foi em Bacabal, e tava falando que era lá no Quilombola e tal, né? Que era zona rural e tudo. Só que nas reportagens que passam, não fica especificando muito isso. Eles falam a questão da cidade, né? Da mesma forma mesmo que aconteceu do ataque também à dona, eles falam também a cidade. Só que vão recapitular aqui para poder ficar tudo bonitinho, né? Em relação a essa questão. A questão mesmo das crianças desaparecidas, vou até pegar aqui, mas se não for engano, foi isso aqui mesmo, ó. Foi em Bacabal, né? E o município é Quilombola, São Sebastião dos Pretos. E aí realmente tem a razão, gente, tem razão, sabe por quê? Porque que a distância aproximadamente entre Bacabal e lá o São Sebastião dos Pretos é uma distância de aproximadamente 16 km,6, né? É mais ou menos aí cerca de 26 minutos, né? O tempo aí, o trajeto aproximadamente de Bacabal até lá, nesse local de Quilombola, né? São Sebastião dos Pretos. Segundo informação, isso aconteceu lá. Parece que os meninos saíram para poder procurar um pé de maracujá, parece, e acabou se perdendo. Teve uma casinha lá que eles ficaram, conseguiram achar um e os outros dois desapareceram. E além disso, tem muito mistério que rola ali. Inclusive mesmo aquela questão dos animais morrendo lá na região, o pessoal fala, né,
Bacabal, fala o nome da cidade, mas na realidade não é bem Bacabal. Foi bom ela ter comentado. Ela comentou de um jeito bruto no comentário, assim, mas é bacana. Comenta mesmo. Quem quiser criticar, critica. Fala bem ou fale mal, mas fale. Pois é importante que a gente tem que saber o que você pensa, o que você acha do conteúdo, né? Se concorda ou discorda, comenta também, pois isso é muito importante. E o seguinte, lá realmente isso que aconteceu com as crianças foi bem mais afastado. Realmente é um local, uma área de mata e tudo. Realmente é bem difícil. E eu vi eles falando, né, que procuraram com um helicóptero, com drone e tudo, né, terrestre também, corpo de bombeiro, e ainda, pelo visto, nada, né. Aí surgiu outras informações, teve até um áudio mesmo que tá rolando aí em outro canal. Eu até fiz um vídeo aqui, comentei em relação a ele e tirei o vídeo, porque deixei lá no canal da pessoa mesmo, porque eu vi que é pesado aquela questão daquele áudio, porque a gente não sabe realmente a procedência daquele áudio, né? É como eu falei, segundo informações, é um áudio falso, né? Mas se uma pessoa tem a capacidade de fazer um áudio falso daquele jeito, então é perigoso pra caramba. Então pode estar rolando muita coisa ali. E ainda mais que as informações vão ser passadas pra mãe, né? Pra ela lá. Mas a mídia não pode saber de praticamente pouca coisa ali que a mídia pode transmitir. Mas você notou que as mídias mesmo quase não fica divulgando desaparecimento? Fala de várias coisas, mas não fica falando muito desaparecimento. Então isso daí é um pouco ruim. Eu acredito que a mídia em si, independente até mesmo as pessoas na internet que divulgam, que também fazem parte da mídia, não tem jeito. Todo mundo que está divulgando ali está divulgando para geral, então está fazendo parte. Então todo mundo quando divulga, fala algo, automaticamente a probabilidade de achar caso esteja numa cidade, em outro país, é bem maior. Agora, quando eles entram e começa travar um pouco em relação a essa questão de divulgação, infelizmente pode ter alguma coisa por trás, algo bem maior do que a gente imagina. Então é um pouco complicado para poder às vezes tocar nesses assuntos, né? Não é tão simples, não é tão fácil. Então às vezes é melhor realmente a gente divulgar o básico, né? O que dá para divulgar, que realmente, pelo visto, estão ainda desaparecidos, mas com fé em Deus vão encontrar. No meu ver, eu acredito que cada vez mais a mídia fica sabendo do que está acontecendo, melhor é. Porém, dependendo do que realmente está rolando, pode até mesmo atrapalhar, né? Porque às vezes pode ser que as crianças estejam realmente desaparecidas na mata, ou pode, infelizmente, estar em outro lugar que não seja a mata. Para você ter noção, não sei se vocês sabem, né? Lá na época mesmo que estava fazendo, lá agora no início do ano, né? Que estava fazendo as buscas na mata. Não foi agora atualmente, não. Foi no início, né? Pelo que eu vi foi no início. Teve até uma cachorra, gente, que ela ajuda, né? Na questão aí das buscas, que é do Corpo de Bombeiros, se não for engano o nome dela era Lara. Infelizmente ela acabou morrendo, ela faleceu nas buscas. Então não é a primeira vez que acontece algo do tipo, né? Teve outras crianças também que ficaram desaparecidas na mata, 3 crianças durante bastante tempo. Na verdade uma era maior, né? Mas era uma moça e 2 crianças. Também teve um cão também que desapareceu na mata, né? E aí, segundo informações lá, esse cão, cara, ninguém mais achou o cachorro, mas acabaram achando as crianças. Olha só que interessante, né? Então ali, pelo que eles contam, né, que apareceu um cachorro lá e tal, pelo visto o cachorro ajudou eles também. Então isso é muito bacana, né? E acabou desaparecendo. Nesse caso dessas crianças, a cachorra Lara acabou falecendo, né? Parece que teve um problema no estômago lá e acabou falecendo. E aí? A gente sabe realmente o motivo, se realmente foi bem isso, ou foi alguma coisa que estava na mata, justamente para se algum cachorro fosse farejar, acabar tendo uma intoxicação, tendo algum problema, né? Então, às vezes, ali, quando o cachorro está cheirando e a gente não sabe o que realmente aconteceu, mas se fizer alguma coisa na mata lá, justamente para se aparecer cão farejador ou qualquer coisa, o cachorro acaba ingerindo aquilo e ele pode ter umas consequências trágicas, né? Então, a gente não sabe o que realmente rolou, porque ali tem muito mistério. Tem o mistério dos animais sendo mortos,
que também não é, né, em Bacabal, lá dentro da cidade, é na região próxima, né? Tipo assim, vamos supor que você mora no interior de alguma cidade, por exemplo, né? E aí tem as comunidades próximas, por exemplo. Então, às vezes acontece alguma coisa lá, não sei na onde, a referência é a cidade, né? Não é lá o local, muitas vezes. Então, às vezes tem que traçar um mapeamento em lugar que às vezes nem no mapa você acha direito ali, mas é ali numa casinha no mato ali que aconteceu. Então, um pouco difícil, né? Muito relativo isso daí. Então, bora continuar aguardando para ver o que vai dar. Em relação à questão, né, da Mara também, que foi atacada pelo Pitbull, não vi muita atualização em relação ao caso, né? Tô aguardando também para ver o que fizeram realmente com o cachorro, se foram lá, se pegaram o cachorro, se levaram, ou se realmente o cachorro ficou lá, né? Então, cada vez mais o tempo passa, fica mais difícil, porque lá a gente não tem 100% o que realmente houve. Inclusive que a porta lá estava aberta e encontrou o cachorro lá. E tem aquela questão do cachorro tá limpo, alguns questionou limpeza, outros questionou que, né, questão que tinha que estar sujo, né? Eu também estranhei em relação a isso, mas realmente tem alguns cachorros que sujam, outros não. Então isso é extremamente relativo, tá certo? Então bora aguardar aí para ver se a gente tem mais resultados sobre essas questões. E cuidem bem dos seus cães, né? Vamos pegar com Deus aí para não acontecer mais esse tipo de ocorrido. Infelizmente aí em alguns lugares as pessoas facilitam muito, acaba brincando demais com o cachorro, acaba descuidando, né, de muitos cães, e isso é muito ruim. Pode ver que na internet o que mais tem são esses casos, ó, tá vendo? Falando dela, ó lá. Tem muito, vários jornais falando, né? Outras pessoas também fazendo conteúdo, falando. Então mexe e vira, tem aí vídeos em relação a isso. Tem alguns que é feito com IA, né? Então tem bastante vídeo falando em relação a isso. E tem alguns que simplesmente eles resumem em relação que foi o Pitbull atacou a própria dona e tal. E fortalece muito esse lado, né? Que o Pitbull atacou a própria dona e tal. Só que quando você para pra analisar, cara, eles pegaram o cachorro já adulto. Então quando você pega um cachorro adulto, você não sabe o que aconteceu lá 100% antes de ser adotado. Inclusive mesmo o histórico desse cão, segundo informações, né, ele tentou atacar uma criança, né? Então por isso que ele foi doado e eles acabaram adotando, né? E tem aquele lado, às vezes a criança machuca o animal, aperta o animal, esse tipo de coisa, e isso acaba, infelizmente, machuca o animal, e o animal às vezes pode acabar tentando morder, né? Às vezes tem criança que aperta o rabo, às vezes tem criança que monta em cima, às vezes tem criança que faz algo assim que deixa o cachorro desconfortável e dá problema, né? Tem criança que realmente mexe com o cachorro, e isso daí a gente tem que ficar atento em relação a tudo isso, né? Porque depois, quando acontece um problema, a raça leva a culpa, a pessoa, a criança acaba sendo ferida, sendo machucada. Outra coisa, cachorro desse porte, né, mesmo que às vezes é manso, mas é pesado, tem que tomar cuidado com criança, né? Quando você, por exemplo, vê vídeo de cachorro muito pesado, brincando com bebê, com criancinha, e coloca, né, o pessoal coloca toda aquela musiquinha, aquelas coisinhas, romantiza muito isso. Eu não concordo, cara. Eu gosto de cachorro e tudo, mas cada um no seu quadrado. Você coloca ali um cachorro pesado próximo a um bebê, a uma criancinha, né, para brincar, só do cachorro ir cheirar e a pata pegar em cima da criança, o peso é muito forte, pode machucar. E às vezes, se o cachorro gosta de pular e pular em cima da criança, o peso do animal pode derrubar a criança pode bater a cabeça no chão, né? Pode gritar, chorar. E a gente não sabe qual é o comportamento do animal na hora que escuta os gritos, né, de uma criança ali no chão e o cachorro tá em cima. O pai e a mãe vê de lá pra cá, né? E quando vê, vai falar, não, tá atacando. Aí já vai bater no animal, mata o animal, e às vezes não tinha acontecido nada, né? Às vezes tava brincando, derrubou a criança, machucou, começou a chorar, e o cachorro tá ali em cima ou próximo, automaticamente acha que é um ataque, né? E às vezes, dependendo, né, do indivíduo, sim, pode ser realmente um ataque, né? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então, para resumir isso e também evitar,
não deixa animal de grande porte junto com criancinha, que é perigoso. Tá certo? Quer ficar ali junto, né, com a criança e o cachorro? Fica. Você tá ali responsável, querendo ou não, perto ou longe você é o responsável, né, pelos dois, pelo cachorro e pela criança, e isso é extremamente importante, tá bom? Passando aqui apenas para alertar vocês em relação a isso, porque eu não quero, né, que a raça Pitbull acabe no Brasil, eu não quero que a raça Pit Monster acabe no Brasil, eu não quero que esses cães realmente se tornem extintos aqui, porque tem muita gente que eu conheço que cria cães exemplares, maravilhosos, né? Inclusive mesmo aqui no canal, a gente tinha um cachorro, cara, a gente nunca vai esquecer dele, né? Que é o Barão. Era um cachorro exemplar. O cachorro, a gente saía com ele na rua, as pessoas pegavam nele, criança pegava nele e tudo, mas ele fazia uma proteção maravilhosa. Qualquer pessoa que entrasse, realmente ele ia para cima, ele pegava mesmo. Então tudo isso é extremamente importante, porque esse lado, né, de mostrar o cachorro equilibrado e atacar quando é para atacar, pouca gente mostra. Agora, quando é um cachorro dessa forma aí, ó, que atacou a dona, por exemplo, sai no jornal, toda hora fica mostrando e fortalecendo de forma como se realmente o Pitbull fosse um cachorro descontrolado, que Pit Monster fosse descontrolado, que é isso e aquilo. Não. Aqui a gente teve também, só para você ter noção, e você que está acompanhando, se está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like. Vi que chegou bastante gente nova aí, então que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que estão aqui no canal fortalecendo e cada vez mais, né, escutando nossa resenha e dicas, né, que é extremamente importante. Isso é, cara, isso é muito bom, é muito bom. Agora, para e pensa comigo, aqui no canal a gente já teve um cachorro que a gente mostrou também como exemplo, que foi o Tourinho. Quem lembra do Tourinho? Quem não lembra, que tá chegando agora, vai aí, né, e coloca aí ataque do Tourinho, qualquer coisa do tipo, né, ou então entra nos vídeos aí, procura Tourinho, né, Tourinho, você vai ver ele, aí você vai entender. Quem não conhece, viu, gente? Quem conhece, beleza, mas quiser rever, assistir de novo, a gente agradece. Então ali o Tourinho, cara, é um cachorro que deixou saudade, e ele era 880. Como assim? 880, mesma hora que eu tava manso demais, eu tava bravo demais. Dificilmente eu ficava meio termo, né? De vez em quando, a hora que eu tava manso demais, eu ficava bravo demais, era explosão na certa, né? Esbagaçava tudo, mordia tudo. Então ali era um cachorro extremamente violento quando tava no 80, mas também era extremamente dócil quando tava no 8. Ficava de barriguinha pra cima, aceitava carinho, deixava colocar a mão dentro da boca dele, colocava alguma coisa de comer e tomava da boca dele, deixava, ficava, podia ter no colo, vestia roupinha nele, maravilha, cara. Mas o que acontece? Quer dizer que a raça na época era Pitbull? Não, era American Bully. E outra coisa, todos eram daquele jeito? Não. Inclusive mesmo veio uma irmã dele pra cá que chamava Lourinha. Lourinha é viva até hoje, viu, gente? Tourinho, infelizmente, não. Lourinha é viva até hoje. Lourinha totalmente oposto. Lourinha era só 8, nunca chegou no 80. Sempre mansa ao extremo. Lourinha é extremamente mansa, muito mansinha. Então isso a gente vê que a seleção é uma coisa muito importante. Quando a gente vê aí várias pessoas, infelizmente, que acaba, né, tem algumas pessoas que infelizmente acabam misturando vários cachorros, tem gente que mistura vários cães e acha que isso é uma coisa bonita, né, uma coisa top, uma coisa maravilhosa, que vai ficar bonito, mas não para olhar o outro lado. Não adianta o cão ficar bonito, o cão ficar parrudo, se o comportamento, o temperamento dele não é exemplar de forma boa, de forma positiva. Então isso é muito importante a gente ressaltar aqui, beleza? Eita, não estou podendo atender agora. Depois que a pouco eu retorno ali. Então é muito importante, gente, a gente comentar em relação a isso, porque aqui no canal a gente mostra sempre os dois lados. É igual eu já falei, o importante
é mostrar os 100%, né? Você mostra os 50% e mostra mais os outros 50%, não é mesmo? A questão mesmo do tourinho, a gente mostrava ele bravo, ele bruto, que era os 50%, e mostrava o outro lado 50%, que é ele dócil, ele manso. Entendeu? E aí quando eu colocava tourinho na corrente, tinha gente que ficava reclamando, falando que o cachorro estava sofrendo maus tratos, que ele estava bravo porque estava na corrente, falando para tirar aquela coleira grossa do pescoço do animal. Então a gente vê que a gente que às vezes não tem, entendeu? Noção de certas coisas. É tanto que na época mesmo que ele foi doado, que meu primo pegou, tava cuidando muito bem, aí meu primo pegou e foi para outra cidade, aí ficou na casa, né, da mãe. Infelizmente lá teve farra, teve algumas coisas, teve gente que passou por fora do portão, ficou mexendo com o cachorro ficou dentro da casa totalmente agitado, e ele acabou que mordendo lá na época 2 pessoas, né? Mordeu o joelho de um rapaz, mordeu o peito da moça, né? Não, mordeu 3 na verdade, mordeu a bunda da menina lá também. Então tipo assim, saiu metendo o dente geral, cara. Então tipo assim, se ele tivesse lá passando por manejo, não teria acontecido isso. Entendeu a importância que é a coleira reforçada, a corrente? Isso é muito importante. Por isso que a gente fala, a gente repete, a gente fala sobre esses casos, porque nem sempre as pessoas assistem o vídeo todo, infelizmente, né? Mas para você que assiste todo, agradeço muito, tá bom? Porque a gente fala muita informação e às vezes tem aqui na descrição desse vídeo um pouco do resumo do que eu falo. Sempre que assistir um vídeo, por exemplo, dá uma olhada na descrição. Pega seu celular, dá uma olhada na descrição e joga na televisão, caso você assista na TV. Tem aí tudo dividido o que eu falei aqui, pois isso é muito importante, né? A gente divide em capítulos alguns vídeos que fica longo. Então dentro de um vídeo, às vezes a gente fala 5 conteúdos, às vezes, entendeu? Então isso é muito importante. Então, gente, voltando ao assunto que eu estava falando, essa questão mesmo das crianças, ainda tá rolando muito, olha só ali, passando mesmo, ó, 3 meses atrás, né? E aí tem agora recente, muita gente falando há 4 dias atrás, bastante notícia, eles voltaram, como se diz, investigar mais a fundo em relação a esse caso, justamente por causa que o pessoal na internet começou a falar bastante, né? E aí, isso aí botou pressão. E essa questão mesmo, vou falar com vocês mais uma vez, e comenta aí por gentileza, se um cachorro atacou alguém, mas não tem vídeo atacando, não tem nenhuma prova, e já aconteceu alguns casos, inclusive mesmo Montes Claros, um Rottweiler que pelo visto matou um homem, né? Matou um homem lá, e eles falaram que era o cachorro, mas o cachorro estava todo limpo também na época, eu lembro, não tinha marca. Ele foi pro CCZ, o cachorro, né? Então teve esse ocorrido, e o cachorro extremamente manso com todo mundo, e eles falaram que foi o cachorro, e acabou, mexeu e tal, e pelo visto ficou por isso mesmo. Então, ó como que é a situação. Agora, recente mesmo, eu vi um outro conteúdo. Cara, eu vou deixar esse conteúdo pro próximo vídeo para não ficar grande. Mas eu acredito que não foi o cachorro também que acabou, infelizmente, matando uma mulher. Pouca gente tá falando desse caso. Eu vou estar falando com vocês no próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá bom? E eu acredito que não foi. Eu acredito que foi outra coisa. Na própria reportagem fala em relação a esse conteúdo, e eles falam pelo visto sem motivos e tal, mas quando a gente para analisar, tem, cara, o motivo tá bem evidente, aparentemente, só que pouca gente percebe. Mas eu vou estar tocando nesse ponto já já no próximo vídeo, tá bom? Se depois que o vídeo estiver pronto, você que está assistindo esse, eu vou colocar do lado aqui para estar aparecendo, beleza? Caso não tá aqui aparecendo, dá uma olhadinha aí no canal que a gente vai estar soltando, daqui a pouquinho a gente vai estar falando em relação a isso. Fiquem todos com Deus, mete um like, clica no joinha aí por gentileza, se inscreva no canal e comente deixando a sua opinião. E até o próximo vídeo. Falou, gente. Tchau, tchau.